É uma alegria muito grande estarmos aqui mais uma vez na casa de Deus para louvarmos e enaltecermos o nome de Jesus. Muito feliz mesmo de estar aqui participando dessa semana de oração. Eu quero convidar os irmãos e os amigos a abrirem a Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, de 1 a 7. Josué capítulo 1, de 1 a 7. Josué capítulo 1, de 1 a 7. Todos acharam, amém? A gente vai louvar a Deus com uma música agora que eu gosto dela bastante, chamada Deus de Israel. Vocês devem conhecer também. Pedir para baixar o retorno aqui, por favor. A gente vai cantar junto Deus de Israel. Fala para ele que é Sol maior. Sol maior. Quantos aqui tem problemas que não conseguiram resolver ainda? Conta na segunda-feira que vem que você não tem dinheiro para pagar hoje nem nunca. Ok. Nós temos o costume de vir para a igreja e não trazer os problemas. A gente sempre traz o melhor de nós. Nós somos assim. Viemos para a igreja, trazemos o melhor sorriso, a melhor roupa, porque alguém nos ensinou que você tem que trazer diante do Senhor o seu melhor. Aí você traz o seu melhor humor, você só traz as coisas boas e deixa as coisas ruins em casa. Aí você traz as coisas boas aqui, sorri para todo mundo, volta para casa e as coisas ruins estão todas lá. Eu não achei muito correto isso que nos ensinaram. Você tem que trazer para diante do Senhor as coisas que não mudaram na sua vida, para que aconteça um milagre na sua vida. Porque se você continuar com o costume de colocar uma capa e vir diante do Senhor somente com o seu lado bom, o seu lado ruim vai ficar em casa e você vai se perder com as coisas que estão guardadas no seu quarto, estão guardadas na sua casa. Então você vai tentar agora em pensamento pegar essas coisas, e no momento que você estiver adorando, você não vai ficar preocupado em cantar bonitinho não, que é o que a gente faz também, né? Quando a gente está triste, está sozinho em casa e está cantando, tomando banho, você canta, não está nem aí. Não é assim que você faz? Aqui na igreja fica fazendo boquinha para ver se fica bonitinho, para os irmãos acharem que você é bom. E aí ninguém nem está ligando para isso. Então você vai pegar agora essas coisas complicadas e você vai trazer diante do Senhor. E você vai cantar agora, não para as pessoas que estão ao seu redor, você vai cantar para Deus. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito, grande é teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e céu, hoje tua glória vez.
grande é teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em Espírito luz, Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em Espírito luz. Amém. Do jeito que você está, vamos inclinar a cabeça e vamos falar com Deus nesse momento. Pega os problemas, aquele lado bom que você largou lá, traz para a igreja. Tem que trazer. Se não trouxer, não tem cura. Traz a verdadeira pessoa que você é para cá agora em pensamento. O cara impaciente, o que tem pensamentos ruins, traz ele para cá. E decreta a ruína dele hoje, em nome de Jesus. Decreta a ruína. Não traz coisa boa não, porque Deus sabe quem é você. Querido Pai, nós estamos trazendo para cá toda a carga que nos tira o sono, nos tira a paz. Nos ensinaram um dia, Senhor, que a gente só tinha que trazer coisa boa para cá. Eu entendo que isso tem que ver somente com a nossa oferta, nossa vestimenta, mas as coisas ruins do nosso caráter nós deixamos em casa. E quando a gente volta a ser a mesma pessoa difícil, complicada de sempre, porque nunca trazemos diante do Senhor esse ser estranho que habita em nossa vida quando nós não estamos perto do Senhor. Aniquila, Jesus, isso, e nos ajuda a entender que temos que trazer diante do Senhor o velho homem para que ele morra. É a nossa oração em nome de Jesus, amém. Josué capítulo 1, de 1 a 6. Josué capítulo 1, de 1 a 6. Todos acharam? Amém? Vamos ler junto. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: lê, meu servo Moisés é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto, deste Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol será vosso limite. Vamos ler junto? Ninguém poderá resistir diante de ti todos os dias da tua vida. Lê comigo. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Lê. Não te deixarei, nem te desampararei. Verso 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Tão somente ser forte e tem bom ânimo, para teres cuidados em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer
que andares. Nessa noite eu quero falar de algo que todos já sentimos, e se alguém ainda não sentiu, vai sentir: angústia. O que é angústia? É um sentimento ruim, uma vontade de morrer, vontade de ser um pássaro, sumir, voar para longe. Angústia é destrutiva, porque angústia vira depressão, e depressão mata. Mas apesar da angústia ser destrutiva e poder levar uma pessoa à morte, ela também pode ser positiva. A angústia pode te matar, mas ela pode te fazer aprender e superar. Repete com o pastor: a angústia pode te matar, mas ela pode te fazer aprender e superar. Um sábio caminhava com uma jovem angustiada à relva. Viu uma pedra, levantou a pedra. Embaixo daquela pedra, naquele gramado, havia um escaravelho, um besouro e uma formiga. O sábio pegou um pedaço de madeira, tocou em cima da formiga. Quando a formiga sentiu o toque da madeira, ela correu. Ele pegou o mesmo pedaço de madeira, tocou em cima do escaravelho, do besouro. Quando ele sentiu o toque da madeira, ele se encolheu. O sábio pegou a pesada pedra e esmagou o besouro. A moça angustiada então olhou para o sábio e disse o seguinte: por que você, um homem tão sábio, matou um inseto tão indefeso? E ele disse as palavras que eu acabei de dizer para você: a angústia pode te matar, mas a angústia pode te fazer aprender e superar. Israel eram 600 mil homens. Quando a Bíblia fala de 600 mil homens, não está contando nem mulheres e nem crianças. Você pode calcular por baixo entre 2 milhões a 4 milhões de pessoas. Moisés foi o maior líder que pisou nessa terra. Moisés, na Bíblia, ele só está abaixo de Jesus entre os homens. Foi um líder poderoso. Inclusive eu quero abrir um parênteses e dizer, irmãos, a igreja precisa de homens poderosos. O povo tem que olhar para você e tem que ver você arder. Foi a pergunta que fizeram para John Wesley: John Wesley, por que as pessoas vêm te ver? Deus põe fogo em mim, e o povo vem me ver arder. Moisés ardia com o poder de Deus. Mas a palavra de Deus diz que Moisés estava morto naquele momento. Moisés havia morrido. Então Deus vai a um jovem guerreiro chamado Josué e diz para Josué: levanta-te, agora você quem vai guiar o povo de Israel. O peso da responsabilidade foi tão grande que encheu o coração de Josué de angústia. Por que eu sei disso? Porque Deus não teria dito não temas se ele não tivesse sentido medo. A dor foi tão grande, a responsabilidade foi tamanha, que Josué sentiu angústia. Só que no mesmo capítulo 1, Deus dá passos para Josué vencer a angústia. E eu quero dividir esses passos com você nessa noite. E em nome de Jesus eu desejo que a tua angústia fique nesse chão e vire uma história para você contar um dia, em nome de Jesus. O primeiro passo que Deus dá para Josué está no capítulo 1, versículo 2. Vamos ler junto, lê comigo. Moisés, meu servo, é morto. Lê. Levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Primeira coisa que Deus faz com Josué, Deus olha para ele e diz assim: Moisés, meu servo, é o quê? Está morto. O que Deus estava querendo dizer? Josué, não adianta você acreditar que no fulgor da batalha Moisés vai aparecer do céu e vai vir te ajudar. Não vai. Moisés está morto. O que Deus estava tentando dizer para Josué? Josué, não adianta você pensar que no momento que você estiver numa situação difícil, tentando controlar o povo e não conseguir, Moisés vai aparecer no meio da multidão e vai vir te ajudar. Isso não vai acontecer.
Moisés está morto. O que Deus faz com Josué? Deus faz Josué entender a realidade dele. A realidade dele era: Moisés está morto. Primeiro passo para vencer a angústia: encara a tua realidade. Repete com o pastor: encara a tua realidade. Ah, pastor, mas eu era tão magrinha quando eu tinha 15 anos. Não tem mais 15 anos, irmão, você está gorda. Aperta daqui, está gorda. Ah, pastor, estou depressiva porque eu estou gorda, eu não tenho mais ânimo para viver. Deixa eu perguntar uma coisa para você: se um pouco de peso tira você do eixo, que tipo de fé que você professa? Que tipo de Deus que você acredita que só porque engordou um pouco, ganhou um pouco de peso, já está querendo perder a vida? Que tipo de testemunho que você quer dar para quem não conhece Jesus? Só porque você engordou, a sua vida acabou. Está gorda sim, mas a vida continua. Encara a tua realidade. Acredita que eu nasci careca? Eu tive um momento de glória, mas acabou. Acabou, não tem mais. Eu estava saindo da igreja, menina: pastor, você é careca. Não tem mais. Essa é a minha realidade, e eu tenho que aprender a viver na minha realidade. Pastor, estou doente. Sim, você está doente. Tem risco de eu morrer, pastor? Tem risco de morrer. E por mais que todas as pessoas orem, você tem risco de morrer sim. Essa, irmãos, é a realidade. Está desempregado, está com risco de sair da faculdade porque tem alguém na sua família que não pode pagar. Pastor, e se o senhor orar? Eu posso orar e você pode sair. Essa é a realidade. E eu tenho que aprender a enfrentar a realidade. Eu tenho que olhar a realidade como cabeça, não como cauda. Deus não está tentando formar um grupo de covardes nessa igreja. A doença pode te matar, sim, mas que a doença mate um herói e não um covarde. Que o desemprego deixe em casa um homem valente, não um homem fraco. Encara a tua realidade, enfrenta. Tem gente que tem medo de fazer exame porque tem medo de descobrir que está doente. Irmão, como que você tem coragem de pregar ainda? Tem medo de fazer um exame, um check-up, porque tem medo de descobrir doença. Encara a tua realidade. Foi o que Deus disse para Josué: Josué, Moisés está morto. Coisas ruins acontecem e você não pode mudar isso. Vamos repetir com o pastor? Coisas ruins acontecem e você não pode mudar isso. Eu estava no IAN, eu trabalhava no jardim, chefe chamado Evilásio. Um dia ele olhou para mim e disse assim: Damião, hoje você não vai capinar não, você vai distribuir ferramenta para os outros amigos. Eu também não estava muito afim naquele dia não. Eu falei: ótimo. Me mostrou a cabana onde ficavam as ferramentas do jardim. Eu fui até lá. Quando eu fui apalpando para poder achar um interruptor para acender a luz, eu coloquei a mão em algo gelatinoso, dinâmico e volumoso. Quando achei a luz, 9 sapo-boi, quase do tamanho dessa Bíblia fechada aqui. Um dinossauro, não era um sapo. Quando eu vi aquilo, eu falei: meu Deus, eu não vou botar a mão em nada aqui, eu vou embora daqui. Você deve estar pensando assim: pastor, você tem medo? Aqui no norte tem sapo desse tamanho. Querido, mas eu não sou do norte, eu sou do Rio. E no Rio não tem sapo desse tamanho. Você deve estar pensando assim também: pastor, você tem medo de sapo? Não tenho medo, eu tenho respeito. É diferente. Primeira coisa que veio na cabeça quando eu vi os 9 sapo-boi: vou sair e vou mandar outro. Porque na realidade é assim que a gente resolve o problema, já percebeu?
Tem problema em casa, quero ir para o colégio interno. Talvez estou pregando para algum jovem que fez isso. Fugiu de casa para vir para o colégio interno, porque é assim que você resolve o problema. Está com problema com a esposa? Então eu vou divorciar. Pastor, incompatibilidade de gênio. Não dá para ficar com ela. Aí separa. É assim que a gente resolve o problema, não é assim? Tá, encontra uma dificuldade, foge. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Quantos problemas você resolveu fugindo? Nenhum. Briguei com 9 sapos, irmãos. Uma batalha de 20 minutos. Botei todos eles para correr. Amém. O último saiu mancando porque resistiu à minha autoridade. Repete com o pastor. Encara a tua realidade. Olha para a tua situação como ela está. Não invente, não maqueie. Não coloque uma máscara, não coloque um pano. Olha para a tua vida do jeito que ela está. É o primeiro passo. Segundo passo. A Bíblia fala no versículo 1, no capítulo 3, a Bíblia diz assim, lê comigo. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, que diz a Bíblia, vou-lo tenho dado, como quê? Como disse a Moisés. Deus olhou para Josué agora e disse assim, Josué, todo lugar que você colocar o teu pé, será teu. Em outras palavras, Deus disse o seguinte, você tem que se levantar. Segundo passo para vencer a angústia, levanta. Repete com o pastor. Fala para quem está do teu lado, levanta. Levanta, levanta. Deus olhou para Josué, acabrunhado, triste, se sentindo sozinho, já querendo ser a vítima. Olhou para ele e disse assim, Josué, levanta, e você quem vai guiar o povo para a terra prometida. É você quem vai. Se você ficar aí, Josué, se fazendo de vítima, angustiado, a angústia vai matar você. Ou você levanta e reage, ou você morre. E é a palavra que Deus quer te dar nessa noite, irmã, irmão. Você que teve uma perda na vida. Talvez eu estou pregando para algum jovem que o pai está com algum problema, perdeu alguém, aí agora você está envolvido na angústia, se envolve com tudo que não presta, abandonou a presença de Deus e se envolve com o que não presta, fica assim enfiando a cabeça dentro da angústia, como se você fosse a vítima. Eu tenho um recado para te dar. Fica se fazendo de vítima, irmã, fica se fazendo de coitadinha. Irmão, fica se fazendo de coitado de mim. Estou desempregado, pastor, eu vim aqui, a igreja toda tem que se reunir para poder me ajudar. Se faz de vítima. Sabe o que vai acontecer? A angústia vai matar você. E a única coisa que você vai deixar é a lembrança de um homem sem força, para que os seus filhos sigam o seu mau exemplo. Fica se fazendo de vítima, irmã. Ai, pastor, tadinha de mim. Faz de vítima, fica deitada. A angústia mata você. E deixa eu te dar outra notícia. As pessoas só vão se lembrar de você 2 meses e seus parentes 1 ano, e depois vão te esquecer. Agora Deus tem uma promessa para a tua vida, amém? Se você hoje decidir, eu não vou ficar aqui, eu vou me levantar em nome de Jesus, então Deus te faz uma promessa poderosa. Todo lugar que teu pé tocar, Deus vai te dar. Aleluia, foi o que ele disse aqui para Josué. Irmãos, Deus não fala essas coisas para mim. Damião, todo lugar que teu pé tocar, eu te dou. Duvido que ele fala. Lá no Rio de Janeiro tem um lugar chamado Barra da Tijuca, com apartamento que aluguel é 50 mil. Se ele chega para mim e fala assim, Damião, todo lugar que tocar a planta do vosso pé será teu. Tá, segura aí. Pego um avião, vou lá para a Barra da Tijuca, dou um jeito de subir no apartamento daquele. Quem é? Quem é você? Ninguém.
Ia pegar um Land Rover desse, Land Rover, amém. Fico na beira da pista aqui, da BR, esperando o menino passar. Nem que ele arranque meu pé. Toco na roda. Isso que Deus quer falar para mim e para você. Se fizer de vítima, morre. Se levantar, Deus te levanta. Vai para casa, vai chorar, vai se fazer de coitadinho. Deus vai enviar um anjo para cuidar de você na sua casa. Sabe por que Deus vai enviar um anjo? Porque Deus é teu pai e Ele ama você. Mas se nessa noite, meu irmão, você olhar e dizer assim: eu vou sair dessa. Repete com o pastor: eu vou sair dessa, em nome de Jesus. Então Deus manda 10 anjos. Porque toda vez que um crente se prepara para uma batalha, ele providencia um exército para lutar junto com você. Último passo para vencer a angústia. Versículo 6 do capítulo 1. Lê comigo. Lê junto. Ser forte e corajoso. Há versões que dizem assim: esforça-te e tem bom ânimo. Última coisa que Deus disse para Josué. Olhou para Josué, que estava lá naquela depressão tremenda, porque ia guiar 2 milhões de pessoas. Olhou para ele e disse assim: Josué, esforça-te. E disse mais o quê? E tenha bom ânimo. Eu vi um pregador inteligente dizer o seguinte: Josué, esforça-te e sorria. Eu imagino Josué ali parado. Deus chegou perto dele, estou imaginando. Olhou para Josué e fez assim: Josué, esforça-te. E fechou o punho perto dele. Sabe o que eu imagino? Você já viu esses caminhão bitrem que passa do lado de carro pequeno na estrada, que desequilibra? É isso que eu estou pensando. Josué estava em pé, Deus fechou o punho perto dele. O deslocamento de ar foi tão grande que ele fez assim e segurou na cabeça: calma, esforça-te. Qual é a palavra do Senhor para você nessa noite? Você consegue fechar a mão ainda? Vai. Ou está tão ruim que nem isso faz? Vai, com o pastor, vai. Fala agora, fala. Tem gente assim, ó. Fecha a mão. Vamos lá junto, vai. Essa é a palavra do Senhor para você vencer a angústia. E Deus disse mais o quê? E tenha, esforça-te e sorria. Consegue sorrir? Ou está ruim mesmo? Pastor, aí não. Vamos tentar? Então vamos lá, a ordem do Senhor para nós. Fala com o pastor, fecha a mão, vai. Esforça-te e sorria. Eu tenho hoje, queridos, 91 quilos. Coloca a música para mim, por favor, do som aí, por favor. É muita carga para andar aí carregando. Mas eu já pesei 70. Oh, tempo bom. Que saudade, irmãos. Eu me lembro que na época da comportagem de janeiro de 95, 96, um líder de comportagem chamado pastor Zélio, ele foi lá no IAN onde eu estudava e fez uma festa, sabe? Gente, vamos comportar, vamos ganhar dinheiro. E eu magrelo, 70 quilos, vamos embora, irmão. E na comportagem cantava uma música: embora a luta seja grande. Aquilo dá uma pressão. E eu ia embora também. E na campanha não foi diferente. Rio de Janeiro,
38 graus, qualquer carioca inteligente numa temperatura dessa vai para a praia, ninguém fica na rua. Mas eu tinha que ganhar dinheiro. Eu precisava de R$ 2.500 para poder voltar para a faculdade. E eu cantava de manhã cedo: embora a luta seja grande, e vambora. Eu trabalhava com belas histórias da Bíblia. Cada caixa tem 9,5 kg. Eu tinha 70 e carregava quase 20 comigo. Calça de tergal, sapato Vulcabras, camisa Colombo e uma gravatinha bem ruim. Cheio de coragem, acordei cedo, olhei para a Bíblia, li o livro de Josué, a promessa: Damião, esforça-te, esforça-te e sorria, e eu vou te fazer herdar as coisas que você sonha. E saí para vender livro. Cheguei na primeira casa, toquei a campainha, veio a mulher: abaixa por favor só um pouquinho. E eu disse: bom dia. Ela olhou para mim: o que você quer, filho? Eu falei: minha senhora, eu tenho uma grande obra para te apresentar. É livro, filho? Não quero nada não, pretinho, vá-te embora. Esforça-te e sorria. Segunda casa: bom dia. O que você quer? Meu senhor, eu tenho uma grande obra para te apresentar. Filho, não quero comprar nada não, vai embora. Eu fiquei nessa história de esforça-te e sorria 45 dias e não vendi uma página, não vendi nada. Perdi peso de 70, passei para 65 quilos, de tanto que eu andei no sol. O dinheiro para almoçar na rua tinha acabado, e meu almoço era pão doce com suco. Era o que eu conseguia comprar. E sempre olhando para a Bíblia, tentando entender por que Deus promete coisa que parece que Ele não cumpre. Sempre tentando entender. E sabe qual era o pior? Tinha teologando que o pai era rico, nem precisava de grana, e tinha alcançado a bolsa vendendo livro, e eu, pobre, Deus não me viu. Às vezes a gente tem essa impressão. Você já percebeu? Tem gente que tem saúde, força e nem liga. E você precisa de um pouco só de saúde, porque você quer trabalhar para o Senhor e parece que Deus não te dá. Eu tinha vontade de reclamar com Deus. Por que esse povo que tem dinheiro está conseguindo bolsa? Por que Ele me esqueceu? Mas só que tinha um problema. Eu tinha medo de reclamar. Se com Deus estava ruim, se eu brigo com Ele, ia ficar pior. E talvez eu estou pregando para gente assim, que tem vontade de dizer para Deus um monte de coisa. Você não diz porque você tem medo, e fica carregando a dor de algo que você não consegue superar. Não havia mais dinheiro, irmãos. Todas as casas do bairro que eu havia buscado, não consegui nada.
E a minha oração antes era para conseguir a bolsa. Agora, sabe qual era a minha oração? Deus, deixa eu conseguir pelo menos dinheiro da passagem para eu voltar para a faculdade. Quanto mais a gente sofre, sabe o que acontece com a oração? Ela diminui. Antes pedia um emprego numa multinacional, hoje está pedindo um bico para Deus te dar um bico para você trabalhar, para você levar comida para casa. Antes dizia: Senhor, eu quero ser um grande pastor, você um grande departamental. Hoje está orando para você pagar a mensalidade do mês que vem, que vai vencer. Tua oração diminuiu. Antes pedia cura, Deus, cura, 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 e orava com fé. O tempo passou, Deus não te curou, e agora a oração é: Deus, me ajuda a não sentir tanta dor, Senhor. O sofrimento veio e tua oração diminuiu. E fui nisso, irmão, levando, arrastando. Então chegou a pior sexta-feira de toda a minha vida. Eu tinha que viajar domingo. Se eu não viajasse domingo, eu não podia mais continuar o curso. Só tinha mais uma casa na rua, no bairro Vermelho, lá no Rio de Janeiro. A última casa que eu não tinha batido ainda, porque não tinha ninguém em casa. E eu peguei o papel da visita, olhei para o papel, olhei para Deus e falei assim: olha, o Senhor prometeu que ia me abençoar. Tem que ser agora, porque não tem mais casa. Tem que ser nessa casa aí. Enchi meu pulmão magro de ar. Toquei a campainha. Veio uma senhora. Eu: boa tarde. Ela: boa tarde. O que você quer, filho? Minha senhora, eu tenho uma grande obra para te apresentar. Você é o garoto que está vendendo livro aqui na rua, é? Eu: é. Filho, eu estava aguardando por você na minha casa. Eu: ai Jesus, é aqui. Entrei, um muro alto, irmão. Quando eu entrei, a casa tinha 3 andares, escondida atrás de árvore. A mulher era mais rica da rua, 2 carros importados na garagem. Eu falei: é hoje, Jesus. Oh, glória a Deus. Uma sala gigantesca. Entrei na sala da mulher. Ela: senta, querido, senta. Eram mais ou menos 6 horas da tarde, pôr do sol no horário de verão, Rio de Janeiro, 7h30. E eu me sentei, minha última chance. Ela olhou para mim e disse assim: filho, você quer suco? Eu tenho suco aqui. Quero. Me deu suco, irmãos, ali era o céu. Você já comeu, rapaz? Eu falei: não, eu não comi. Você aceita almoçar? Quero. Me deu suco, me deu comida. Eu falei: meu Deus, aqui essa mulher deve ser um anjo. Essa casa, quando eu sair daqui, vai sumir, Jesus. Isso não existe, não. Sentei, irmãos, do lado daquela mulher. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus já me deu o privilégio de pregar para centenas de pessoas. 5.000, 7.000, 15.000 pessoas. Mas eu nunca em toda a minha vida falei como eu falei naquele dia. Nunca. Porque dali dependia toda a minha vida. Estava ali. E eu dei a maior oferta de livro de todos os tempos. Quando eu terminei, olhei para ela e disse assim: a senhora gostou do livro? Ela disse: eu estou apaixonada por esse livro. Eu peguei o bloco e falei: então assina aqui, por favor. Onde? Você tem caneta? Quantas a senhora quiser. Peraí, aonde eu assino? Eu quero esse livro. Mas quanto custa, filho? Eu falei: custa X. Quando eu disse o preço do livro, ela olhou para mim e disse assim: ah, filho, que pena.
Eram 7 horas quando ela disse isso. Quando eu olhei para o relógio e vi que já ia dar o pôr do sol, e ela disse que pena, eu olhei para ela e disse assim: senhora, antes da senhora não comprar meu livro, deixa eu te contar a minha história. E eu falei para ela que eu tinha sonho de ser pastor. Eu falei para ela que eu era filho de pessoas pobres e eu não tinha dinheiro. Eu falei para ela que ela tinha que me ajudar. E eu fiz uma coisa que poucas vezes eu fiz na minha vida: implorei. Eu disse: por favor, moça, compra meu livro, porque eu preciso realizar meu sonho, me ajuda. Ela olhou para mim e disse assim: filho, eu lamento muito. Se você tivesse vindo aqui de manhã, eu teria comprado. Minha filha fez dívida de um carro com o banco, deixou de pagar parcelas, veio aqui de manhã cedo, me pediu dinheiro, e eu peguei todo o dinheiro que eu tinha e dei para minha filha. Eu não posso comprar teu livro, eu não posso te ajudar. 7h15. Você deve estar pensando assim: sorri agora, pastor. Sorri quando o médico diz que teu filho, tua filha, tua mãe vai morrer. Não é a tua mãe, pastor, é a minha mãe que está quase morrendo. Sorri agora quando você vai cheio de esperança para uma fila de emprego e não tem. Sorri agora quando o tesoureiro da escola já olhou para você e disse: filho, você tem que ir embora, você não pode ficar aqui. Sabe o que eu fiz? Fiz o que todo mundo faz nessas horas. Peguei as 2 caixas de belas histórias, coloquei na calçada, sentei no chão e chorei, 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 chorei até anoitecer, sozinho. Talvez eu estou pregando para alguém: pastor, eu não tenho mais forças, pastor. A única coisa que eu posso fazer agora é chorar. Ela veio no portão, me viu sozinho e disse assim: filho, eu posso ajudar você? E eu disse para ela assim: não. Quem prometeu que ia me ajudar me abandonou. Peguei as 2 caixas de belas histórias, andei 2h15 até em casa a pé. Quando cheguei em casa, minha mãe me viu e me abraçou: filho, o que aconteceu? Vem cá com a mamãe, o que aconteceu com você? Eu disse: mãe, Deus me abandonou. Talvez eu estou pregando para alguém que está aqui hoje e tem essa sensação: pastor, Deus me abandonou. Eu não sei o que eu fiz de errado, eu não sei. Ele me esqueceu. Aquela foi uma noite terrível. Não orei, não pedi mais nada. Eu estava decidido a não dizer mais uma palavra com Deus. No dia seguinte eu ia pregar numa igreja chamada Alcântara. E o tema do meu sermão: o grande cuidado de Deus. Olha, fui pregar, preguei em 15 minutos, isso nunca aconteceu na minha vida, porque eu queria que o sermão acabasse rápido para eu ir para casa para eu poder chorar mais. Quando terminou o sermão, eu fui para a porta para atender, cumprimentar os irmãos. E quando eu estava lá na frente, lá na porta, veio uma irmã chamada Cláudia Márcia, amiga, é quase do meu sangue essa irmã.
E ela é dessas irmãs que gosta de ficar lá na frente falando de pastor, sabe? Convidar aqui na frente, fazer aquela festa. Eu nem gosto desse negócio. Tem gente que gosta, né? Quer nos convidar aqui na frente, aí vai todo paludo, vai não. E eu não gosto. Aí ela, pastor Damião, e aí que sei o que. Vem aqui na frente, pastor Damião. Eu amarrei a cara, vim. Fiquei em pé lá, de cara feia. E ela disse assim: pastor Damião, essa igreja te ama demais. E blá, 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 blá. E eu dizendo: minha irmã, cala a boca, deixa eu ir embora. Por dentro. Ela, pastor Damião, essa igreja te ama muito, pastor. E eu, pastor Damião, a gente sabe que o Senhor é um próspero comportor. Pastor Damião, essa igreja gosta tanto de você que resolveu juntar um dinheirinho para te dar. Eu não te deixarei, Josué. Nunca te deixarei. Por onde quer que andares, Josué, eu serei contigo. Veio o tesoureiro da igreja com um monte de dinheiro assim e um cheque em cima, R$2.500. Eu olhei para o dinheiro, olhei para cima e pensei assim: por que me deixou sofrer tanto? Às vezes eu penso, querido, que Deus só pode ter senso de humor. Toca para mim, Deus de Israel, só pode. É pensamento meu, eu não vou dividir com você. Que eu penso assim: se eu sei sorrir e eu sou a imagem de Deus, então Deus também deve sorrir. Sabe por que eu pensei nessa hora? Eu estava lá na igreja, muito triste. Eu estava me sentindo abandonado, sozinho. Eu imagino Deus no trono dele, o trono lindo que você já leu no Apocalipse, cercado de anjo que tem um monte de asa, que não é qualquer um anjo que vai assim chegando perto, não, tem que ter muita asa para ficar do lado ali, um monte de asa. E eu penso que ele olhou, apontou com o dedo e falou assim: olhem para ali. E os anjos que ficam do lado, onde? Via Láctea. Aonde? Espera aí, deixa rodar. Terra, já viu? Ali? Sim, onde? O escurinho lá, Damião. E os anjos do lado, o que aconteceu com Damião? E ele disse assim, eu imagino: Damião, pensa que depois de todas as vezes que ele orou, todas as vezes que ele implorou, todas as vezes que ele leu a Bíblia acreditando no meu poder, todas as vezes que ele pregou para as pessoas dizendo que eu tinha poder, ele pensa que depois disso tudo ele está sozinho. E os anjos curiosos: mas o que vai acontecer? Espera, vocês não conhecem um futuro, então tem que depender de mim. Fica quieto aí. O que, Senhor? Calma. E quando vem um tesoureiro, me entrega o dinheiro na mão, sabe o que eu penso? Ele dá um grande sorriso, e os anjos cobrem os seus pés e cobrem o seu rosto e dizem: Santo, Santo, Santo
é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Eu peguei aquele dinheiro, comprei a passagem, viajei, me formei, para te dizer o último passo para vencer a angústia. Deus tem que voltar a falar com você, que talvez há muito tempo Ele não fala com você. Eu tenho um convite para você nessa noite. Quero convidar você. Você não vai pedir emprego, você não vai pedir cura, você não vai pedir nada, porque Deus não prometeu que ia curar todas as pessoas. Isso não está na Bíblia. Deus não prometeu que todos os cristãos iriam conseguir emprego. Não prometeu. Ele não prometeu que ninguém ia morrer. Não prometeu. Mas uma coisa Ele prometeu: que você nunca ia se sentir sozinho como você está. E isso você pode reclamar. Você vai se levantar, não tenha medo, e vai dizer para Deus: Deus, eu me sinto só, e eu queria que o Senhor voltasse a falar comigo. Por favor, Deus, coloca a tua mão no meu ombro, fala comigo. Eu não tenho medo de desemprego quando o Senhor está comigo, quando eu sinto sua presença. Eu não tenho medo de doença quando o Senhor fala comigo. Então, por favor, volta a falar comigo. Me perdoa o tempo que eu parei de orar, me perdoa, eu continuo angustiado, eu me sinto sozinho. Fala comigo. Eu te convido a fazer isso. Fica em pé do teu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar por você.